everybody, peace. Olá pessoal, paz. Vamos começar falando sobre a interpretação da guerra cibernética à luz das relações internacionais, né? Então é importante a gente entender que o cenário internacional ele é um cenário que ele é composto pelo ambiente, por este palco, esse grande palco global, no qual os agentes internacionais, estados, agentes privados, organizações não governamentais e o cidadão interagem entre si. Porém, quando nós estamos falando de meios cibernéticos, nós estamos falando de um palco de interação desses agentes que não se restringe a limitações territoriais. Se o mundo cibernético fosse um continente, ele seria o maior continente do mundo. Então, essa característica especial do ambiente cibernético altera demais, dramaticamente, essas interações, né? Então você tem uma intensidade de interações, um fluxo de informação violento. Você tem a participação intensa dos agentes e você tem vulnerabilidades diversas. E é aí que o nosso estudo se baseia. Você tem a vulnerabilidade de sistemas, você tem a vulnerabilidade de informações, você tem a vulnerabilidade de agentes privados, você tem a vulnerabilidade do próprio Estado. E fica muito difícil você identificar de onde ataques vêm. Os ataques podem ocorrer de qualquer parte do mundo, né? E aí a defesa cibernética de cada Estado deve ser ampla, deve ser coesa e deve ser eficaz para mitigar os riscos e evitar danos, né? Então, quando a gente fala de política mundial, né, nós temos que entender que existe um sistema político global para o qual o sistema internacional composto por estados é apenas uma parte. Quando a gente fala, por exemplo, do ambiente cibernético, nós estamos falando de algo extremamente novo e que não estava contemplado na teoria mais clássica, né? Não existia nada parecido quando os autores da teoria clássica das relações internacionais, ou das ciências políticas, ou da filosofia, compuseram suas obras. Então nós estamos falando sobre desafios agora diferentes, nós estamos falando sobre novos desafios, nós estamos falando sobre algo inédito. Porém, nós conseguimos adequar algumas interpretações à luz da teoria clássica. Então vamos ver, vamos a isso, né? Hoje já existe, por exemplo, no Brasil, o que a gente chama de Manual de Campanha de Guerra Cibernética, que foi um documento no qual a doutrina militar brasileira decide como vai interagir em relação à guerra cibernética, né? E aí nós temos preceitos das relações internacionais, no qual exige a presença de um governo coerente e forte para a tomada de decisões que ofereçam a segurança e a defesa do espaço brasileiro, que é um desafio gigantesco. Como que eu vou ingerir na forma como o usuário final interage na rede? O que ele pode acessar, o que ele não pode acessar? Daí se levanta toda uma discussão em relação a liberdades individuais, não é? Em relação à exposição de dados, em relação a ingerir na vida privada de cada indivíduo, né? Em relação à moral, à ética. Então é um mundo completamente novo para ser explorado, né?
E como que os estados vão se preparar? Os estados têm que se preparar psicologicamente para isso. Os estados têm que se preparar, sim, psicologicamente, porque cada dano, cada ataque, cada ameaça virá sucedida de uma mídia intensa, né, que vai explorar isso como um show midiático violento. Imagina você que ali no site dos ministérios um determinado hacker faça ali uma pichação, coloque qualquer mensagem, né? O que isso vai representar para o Estado brasileiro em termos de vulnerabilidade, né? O que os cidadãos vão dizer? Nós não conseguimos nem proteger os nossos sites, vamos conseguir proteger a vida do cidadão comum, né? Fora o glamour que esses ataques podem ter, a influência que eles podem apresentar em relação a uma demonstração de poder, não é isso? Então, tem um livro chamado Democracia Ameaçada, que ele aborda bastante essa questão, principalmente na influência que as redes sociais têm ou exercem em períodos de eleição, não é isso? Então é um mundo completamente novo, desafiador, é um mundo que ele veio carregado de desafios, os quais o Estado não conseguiu prever, né? Então, o que se propõe, o que se apresenta diante do Estado convencional é totalmente diferente. Como nós vamos abordar esse mundo cibernético com doutrinas clássicas, né? Bom, a questão primordial nesse sentido, o que seria uma abordagem coerente, o que seria uma abordagem positiva, é entender que o meio cibernético ele vai trabalhar a informação. Então, se você compreende que a informação é um ativo crucial nas relações internacionais, nas ciências políticas, na questão da defesa, você consegue ter um ponto de partida. E para mim, toda teoria clássica que explora a informação, que explora a disseminação dessa informação, inteligência e contra-inteligência, vai conseguir nortear como nós podemos abordar o mundo cibernético em termos de teoria. E aí nós temos que lembrar que a criptografia ela é algo que existe desde os egípcios, desde os tempos gregos, desde os tempos romanos. A informação é um ativo crucial na guerra, tanto quanto suprimentos, tanto quanto o combate, as armas, exércitos, força naval, posteriormente força aérea, artilharia. Todos esses ativos militares são importantes e a informação também sempre foi importante. E aí o nosso primeiro ativo que faz total sentido no ambiente militar cibernético é a informação. Quais informações eu posso liberar para o inimigo para desorientá-lo? Quais informações são cruciais? Onde será o meu ataque? Onde as minhas forças estão posicionadas? Como eu posso ludibriar? Como eu posso proteger essa informação? Quais são as minhas melhores armas? Então, toda esse approach em volta da teoria da informação é fundamental no estudo da guerra cibernética. E aí nós vamos entrar no primeiro nível, que é a criptografia. O primeiro nível é esconder essa informação. Essa informação ela tem que chegar em todas as pontas da defesa, mas ela tem que ser altamente criptografada, ela tem que ser altamente secreta, ela tem que chegar de uma forma muito segura. Que estratégias eu vou utilizar para que essa informação chegue? Então, quando nós falamos de guerra cibernética, nós estamos falando
em proteger ativos essenciais para a segurança do Estado, né? É questão da insegurança latente, é questão do alcance global, é questão de superar a vulnerabilidade das fronteiras cibernéticas, a incerteza, né? A função de apoio, a assimetria. Tudo isso é fundamental para o correto entendimento, aí, ou pelo menos como uma tentativa inicial para a abordagem da guerra cibernética. Ok? Quais são as vantagens estratégicas, né? Como diferenciar o meio militar cibernético do meio do indivíduo, do usuário final comum. Tudo isso não está previsto na teoria clássica diretamente, mas nós podemos utilizar a forma como a teoria clássica aborda a informação em tempos de guerra ou em tempos de paz como um parâmetro inicial. A questão, por exemplo, da dissimulação, do efeito, da rastreabilidade, da adaptabilidade. Nós tivemos vários eventos no ano anterior que mostraram a importância da guerra cibernética, como ela foi crucial na desmobilização da ação de tropas, da ação do inimigo, de confundir o adversário e ganhar vantagens, seja no ataque realizado no território hostil, na eliminação de líderes essenciais, a manutenção daquela força, como foi no caso do Hamas, como foi no caso do Hezbollah, ou a desmobilização e a confusão engendrada entre a tropa do Hezbollah por meio de pagers, que foram transformados em explosivos e acionados diante de um sinal. Então, é um mundo inteiro que se descortina, e nós vamos tentar aqui abordar pelo menos uma parte com a teoria clássica, e de repente seja necessário o desenvolvimento de novas teorias ou adaptação de teorias clássicas para o meio cibernético. Então eu vou parando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Obrigado pela sua audiência. Posteriormente vamos falar do Manual de Defesa Cibernética, vamos falar do Livro Branco, vamos falar do que existe hoje, né? Vamos falar das agências privadas de segurança, o que nós temos aí, Palo Alto Networks, nós temos aí empresas de antivírus que viraram empresas de segurança cibernética. Ok, obrigado pela atenção de todos, tchau, tchau.